conhecesse na época que eu conheci, você ia falar, esse cara não vale nada. Porque quando eu conheci o Oscar, pensa, eu fui com o André, falou, a gente precisa buscar meu pai. E a gente foi lá perto da Aparecida, época ainda onde funcionavam os bingos. Paramos o carro lá e falou, Binho, cuida do carro, eu vou buscar meu pai. E o André foi lá, trouxe o Oscar, bêbado, depois dentro do carro, vamos para casa. E o André orava por esse cara, tal de Oscar. E eu vi ali um pouco do meu pai, né? Porque assim foi a minha vida, eu cresci assim também. E se você falar, poxa, né, que situação difícil, né? O que o André está passando, né? Ter um pai assim, e eu via muito no pai dele, o meu pai, e como foi minha criação. Poxa, os filhos devem estar sofrendo, né? E se fosse, acho que se o André falasse para mim, você precisa pregar para o meu pai, eu ia falar, que vai adiantar? Um cara que está bêbado, um cara que leva essa vida, eu acho que não vai adiantar. Mas, graças a Deus, tiveram pessoas que não pensaram como eu, não julgaram o Oscar como uma escória, alguém que está entregue aos vícios, tanto do jogo quanto da bebida, e tem uma vida assim, e está levando até vergonha para a própria família, né? Mas não. Oscar hoje, como vocês sabem, é alguém que eu admiro, né? Ver o trabalho dele lá no Paraguai, ouvindo e passando pelas coisas que passa e continua lá. Você vai lá, é impossível você não sorrir e se alegrar com ele. Ver tantas coisas que está fazendo lá, né? Na última vez que eu estive no Paraguai agora, teve um batismo. E quando Oscar chegou na igreja do Paraguai, eram 7 membros que tinham. Nesse último batismo, se batizaram 8 pessoas. Ou seja, se batizaram mais pessoas que tinham na própria igreja quando Oscar chegou lá, né? E um desses batizandos, né, que chegou lá, é alguém que no começo é um cara que ia para o culto ainda, alcoolizado, bêbado. Mas como é que alguém assim conseguiu parar dentro da igreja e estava se batizando, liberto? Esse cara perdeu a família por causa do álcool, né? Porque alguém que teve as mesmas falhas, os mesmos vícios, conseguiu se compadecer e alcançar essa pessoa, né? Então, talvez se fosse alguém cheirosinho e bonitinho, que com uma vida perfeita, nunca fosse alcançar essas vidas. Mas porque esse sujeito teve uma vida assim, ele pôde falar de, olha, eu vivi isso, eu sei o que é isso, e eu me importo com você, e eu sei que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, e você não é o que a sua ex-família diz que você é alguém que Deus criou, e Deus ama, e Deus pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Ele teve o que foi a fraqueza desse homem no passado, se tornou a força, e ele pode falar com a autoridade daquilo. Então parece que era um vaso com imperfeições, onde Deus transformou aquelas imperfeições com ouro, e agora aquilo é algo muito forte, e talvez seja a parte mais forte do próprio vaso, né? Então, o que essa lição nos ensina são 2 pontos. Primeiro, não despreze ninguém. Não despreze. Porque Deus não desprezou. E Deus ama. E talvez essas pessoas sejam pepitas, sejam algo precioso, joias preciosas, que só estão naquela condição porque ainda ninguém desenterrou e descobriu quão preciosa é essa joia. Então, não despreze ninguém. Por mais que falar, poxa, essa pessoa aí, né, de repente essa pessoa só está esperando você falar de Deus para ela, ou encaminhar ela de alguma maneira, para que essa pessoa se transforme numa joia preciosa, né? Então, não despreze ninguém. Segundo ponto mesmo que você seja um vaso
cheio de falhas, fala, poxa, eu não presto, eu sou isso, ou eu não sei falar, Deus pode usar a sua vida. E talvez até nas suas próprias falhas, nos seus defeitos, Deus pode usar isso para alcançar vidas, para alcançar pessoas, né? Então não me diga assim, Binho, o Oscar é um evangelista nato, um pregador que pode falar. Puxa, eu sou uma pessoa tímida, que não falo, nem abro muita boca. Eu conheci pessoas tímidas, que trouxeram muitas pessoas para a igreja, né? A própria Leila, irmã da Laura, ela é uma pessoa tímida, não é de falar muito, se expor tal. Mas quanta gente ela não trouxe do seu trabalho para a igreja tal. Talvez não necessariamente pregando, mas só convidando, né? E de repente outras pessoas concluíram o trabalho, né? De repente seja a sua função não ser o pregador, mas ser a pessoa que só que convida. Fala, vamos lá para minha célula, tem pessoas legais assim. O Oscar, ele tem muito mérito por pregar e evangelizar tal, e é muito bom nisso tal, que graças a Deus, Deus deu um bom talento para ele, ele faz isso muito bem. Só que uma das coisas que eu vi dele, é uma sacada, genialidade dele, que não é dele, que ele faz assim, muitas das pessoas assim, ele aborda qualquer um, porque ele sabe, ele chega para pessoas muito inteligentes, que com vários questionamentos tal, ele fica até sem resposta. Ele fala, cara, você precisa conhecer fulano de tal. E aí ele chega, é um cara que gosta de física tal, Binho, chega aqui, tal, esse cara é engenheiro, tal, o Binho é engenheiro, tal, conversa com ele. E o Oscar simplesmente só faz a ponte e deixa lá. Né? De repente alguém que vai questionar coisas de teologia que nem ele mesmo conheça, pastor, tal, conhece tal, pergunta para o pastor, ele sabe aquela sua dúvida? O pastor sabe. E o Oscar assim, além dele conseguir ter uma boa conversa, abordar as pessoas e pregar, às vezes ele sabe das suas limitações, e só que ele sabe assim, se essa pessoa falar com fulano de tal, que sabe tudo disso, poxa, aí a gente ganhou essa pessoa. Então, sei lá, é um dentista tal, poxa, talvez a doutora Marli consiga conversar melhor com ele do que eu. E vai, vou te apresentar um outro dentista também, assim como você e tal, que vai lá na nossa igreja e de repente essa outra pessoa seja melhor do que ele para falar. Só que se ele não tivesse startado essa conversa, nunca essa pessoa ia conhecer a Cristo, né? Então talvez a sua função não seja necessariamente ser o pregador, ser a pessoa que fala diretamente, mas talvez seja a pessoa que linka as pessoas. Puxa, então, fulano de tal, eu queria apresentar para você tal pessoa, né? E assim você fazer. Isso também é evangelismo, né? Também é reconhecer as suas limitações, mas também ver o potencial do sermão que pode ajudar, né? Talvez algumas dessas pessoas que Oscar linkou, esse outro com todo o seu conhecimento, com toda a sua formação, ia viver o cristianismo dele simples ali, ele com Deus ou ele na igreja, e de repente, só desse link, essa pessoa pôde usar seus dons para alcançar outras pessoas, né? Você pode ser isso, né? Evangelismo não é necessariamente você ir pregar, deve pregar também, né? Sempre, como eu falei, daquilo que você já sabe, você pode transmitir para as pessoas, mas talvez tenha algumas pessoas que, por cultura, por criação, por formação, não fale a mesma linguagem que você, mas ainda essas pessoas podem ser alcançadas com a sua ajuda, de você fazer um link, né? Então você não precisa ter todos os dons, né? Talvez precisa saber quem tenha o dom para falar com aquela pessoa e conseguir trazer essa pessoa, né? Então, o próprio Jesus ensinou que o evangelismo é isso, né? O próprio Paulo falou que, alguns vão semear, né? Outros vão regar, e outros que vão colher, né? E o evangelismo é isso, né? Talvez seja você falar de Deus para alguém, talvez o seu papel seja levar para outra pessoa que vai explicar as coisas, e ainda vai chegar um terceiro que vai lá e vai pregar e a pessoa vai se converter, né? Mas talvez o seu papel nesse evangelismo seja linkar pessoas, talvez trazer para a célula,
trazer para a igreja, ou de repente convidar essa pessoa para ir na sua casa e chamar alguma pessoa de interesse comum para que estivesse no mesmo ambiente, né? Porque eu sei que tem pessoas que dificilmente iriam para alguma igreja, né? Mas estariam dispostos a ir, vamos jantar lá em casa, eu vou levar um amigo tal, e de repente promover isso, né? Com isso, não quero te isentar da sua obrigação de pregar. Você deve transmitir a palavra de Deus à medida que você conhece para todas as pessoas, né? Tendo a consciência daquilo que eu falei. O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Quem está rindo está entregando a sua idade, porque isso é uma música muito antiga, né? Mas sim, o céu é um lugar muito bom e você deseja para as outras pessoas. O inferno é um lugar muito ruim, que você não quer que ninguém vá para lá, mas mais do que isso é a glória de Deus, porque Deus merece ser glorificado, por isso que todas as pessoas devem adorá-lo, né? E com isso Deus vai ser mais glorificado. Então é sua obrigação, sim, transmitir o evangelho para quem está ao seu redor, na linguagem que você consiga transmitir. Mas eu estou dando um outro caminho para você fazer isso, se de repente aquela pessoa falar, poxa, eu não consigo conversar com essa pessoa, mas tem pessoas que conseguem, tá? Então, é isso, você precisa evangelizar para a glória de Deus. Esqueça aquela imagem de céu, esqueçam aquela imagem de inferno que falaram para você. O céu não tem nada a ver com isso, o inferno não tem nada a ver com isso que te falaram, né? É um lugar muito bom e o outro é um lugar muito ruim, que insuportável, tá? Mas não é nem por isso, nem pelo outro motivo, mas pela glória de Deus que você deve pregar para as pessoas, né? E talvez não necessariamente ser o transmissor da palavra, mas simplesmente ser a pessoa que linka as outras pessoas. Vem aqui, eu vou te apresentar fulano de tal, tá? Então, que esteja no seu coração isso, tá? Que você deve pregar, deve evangelizar para a glória de Deus. Isso é o mais importante. Esqueça esse discurso dualista de céu e inferno, mas pense na glória de Deus. Porque Ele fez, pelo quem Ele é, na minha vida, eu devo glorificar o nome dEle e aumentar a glória dEle, e que pessoas venham a adorá-lo e a glorificá-lo, porque Ele merece, né? Vamos orar? Senhor Deus, a gente, nessa manhã, te agradece, Pai, porque por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, pelo teu sacrifício, por o Senhor nos amar, mesmo sendo pecadores. O Senhor veio e nos resgatou e transformou as nossas vidas, ó Pai. A gente pede perdão porque muitas vezes a gente, no nosso egoísmo, às vezes por vergonha, a gente não tem levado o teu evangelho, não tem aumentado a tua glória, Pai, com adoradores que venham a te adorar verdadeiramente, ó Pai. Pedimos perdão pela nossa negligência, pedimos que então o Senhor nos dê coragem para falar, nos dê sabedoria para ver o campo branco, para ver os homens de paz, para ver aqueles que estão prontos para ouvir a tua mensagem, Pai. Então, nos dê sabedoria e coragem para abordar e falar para essas pessoas. Também nos dê sabedoria para descobrir os irmãos com dons talvez melhores do que os nossos para alcançar essas mesmas pessoas, ó Pai. E que o Senhor tire de nós o orgulho de falar, poxa, eu que fui a ponte, eu que fiz isso na vida desse irmão, Pai, mas que a gente tenha ciência de que é o Teu Espírito Santo que vai falar para essas pessoas e que o Teu Espírito Santo pode conduzir os nossos irmãos para alcançar essas pessoas também que estão no nosso coração, Pai. E que
o nosso ego, o nosso orgulho fique de lado, porque a gente se lembre que a glória é tua, Pai, que tudo isso é para a honra e glória do teu nome, Senhor. Por isso, usa as nossas vidas, transforma as nossas vidas, transforma o nosso viver num viver mais intencional de transmitir a Tua palavra, de transmitir a Tua mensagem, Pai. Que de fato arda no nosso coração o desejo de mais pessoas Te conhecerem, o desejo de transmitir o Teu amor, ó Pai, assim como Ele um dia atingiu as nossas vidas. Que de fato, Senhor, sejamos instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai, de levar o Teu Evangelho para as pessoas que não Te conhecem, Senhor. Dá-nos mais amor para as outras pessoas, Pai. Que possamos não olhar para os defeitos e para as coisas que nos incomodam na vida das outras pessoas, Pai, mas possamos ver que são pessoas que o Senhor ama, que o Senhor deseja que Te adorem também, ó Pai. E que com esse espírito nós possamos encarar as outras pessoas e levar a Tua palavra, levar o Teu Evangelho, e que seja o Teu Evangelho, ó Pai, para transformar essas vidas em vidas preciosas, em outras vidas, ó Pai, que multipliquem e acrescentem ao Teu reino, Pai, porque o Senhor merece, não nós, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos, entregamos tudo isso nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Se você fosse acusado de ser um cristão verdadeiro, encontrariam provas suficientes para condenar você? Se você fosse acusado de ser um cristão verdadeiro, encontrariam provas suficientes para condenar você? Espero que sim. Vamos ficar em pé? Oramos, Senhor, pedindo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e sua casa, hoje e sempre. Amém. A gente vai para as nossas classes.